aí, galera, chegamos no último episódio da minha aventura em Las Vegas. Assiste até o final, se inscreve no canal e deixa o like. Último capítulo, o capítulo 8, o regresso do filho prodígio. O voo vindo de Las Vegas aterrou no aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, numa manhã cinzenta de janeiro de 2019, carregada de nuvens baixas que pareciam arrastar-se pelas montanhas do norte como fantasmas relutantes em partir. Miguel Santos, que durante 4 anos usou o nome de Marco Silva, desceu as escadas do avião com apenas uma mochila de couro e um nervosismo que não sentia desde a adolescência. 3 semanas tinham passado desde a noite épica no Bellagio, 3 semanas que Miguel passou escondido num hotel discreto em Los Angeles, evitando tanto os jornalistas internacionais quanto os homens de Victor, que tinham deixado claro através de mensagens ameaçadoras que a sua exposição mediática era problemática para os interesses da organização. A fuga de Las Vegas tinha sido digna de um filme. Agentes do FBI escoltaram-no discretamente para fora da cidade, enquanto advogados especializados em proteção de testemunhas organizavam a sua colaboração com as autoridades americanas. Agora, pisando o solo português depois de mais de 3 anos, Miguel sentia-se como um estrangeiro na própria terra. O aeroporto parecia mais pequeno do que na sua memória. As vozes portuguesas ao seu redor soavam quase exóticas após anos ouvindo principalmente inglês, e até o cheiro do ar, uma mistura de umidade atlântica e pinheiros, lhe causava uma nostalgia física que o apanhou completamente desprevenido. Não tinha avisado ninguém do seu regresso. Durante as últimas semanas, tinha recebido centenas de mensagens, de jornalistas, de pessoas de Monção, de curiosos, até de promotores que queriam organizar torneios de pôquer com a sua participação. Mas ignorara tudo, sabendo que a conversa mais importante da sua vida não podia ser feita por telefone ou através de intermediários. O táxi que apanhou na saída do aeroporto era conduzido por um homem de meia-idade que o reconheceu imediatamente. "Você é o Miguel Santos, o rapaz que ganhou os milhões em Las Vegas", disse o taxista com uma mistura de admiração e curiosidade. "Toda a gente está a falar de si. Vai mesmo voltar para Monção?" "Vou", respondeu Miguel simplesmente, olhando pela janela para a paisagem familiar que se desenrolava durante a viagem de 2 horas. As montanhas do Minho pareciam mais baixas do que na sua memória, as aldeias mais pequenas, mas havia algo reconfortante na sua permanência. Eram as mesmas colinas que tinha visto todos os dias durante os primeiros 22 anos da sua vida. O taxista, claramente curioso mas respeitoso, continuou: "Se me permite a pergunta, por que é que desapareceu assim? A família sofreu tanto." Miguel ficou em silêncio durante alguns quilômetros antes de responder. "Porque era jovem e estúpido, e pensei que os sonhos eram mais importantes que as pessoas que amamos." Chegou a Monção ao final da tarde. A cidade parecia ter encolhido durante a sua ausência. As ruas mais estreitas, os edifícios mais baixos, o ritmo de vida visivelmente mais lento do que estava habituado após anos em Las Vegas. Mas havia uma beleza melancólica na familiaridade de cada esquina, cada casa de pedra, cada cara conhecida que encontrava pelo caminho. Pagou o táxi na praça central e caminhou os últimos metros até a Rua dos Combatentes a pé, carregando apenas a mochila que continha toda a sua vida actual, algumas roupas, documentos e um cheque bancário que representava mais dinheiro do que muitas famílias viriam em várias gerações. A rua estava mais silenciosa do que se lembrava. Apenas uma vizinha idosa, Dona Fernanda, que o observou da janela enquanto se aproximava da porta azul descolorida que conhecia desde que aprendeu a andar. A mulher fez o sinal da cruz quando o reconheceu, como se estivesse a ver um fantasma que regressava dos mortos. Miguel parou em frente à porta da casa onde nasceu, cresceu e de onde partiu numa manhã de setembro há mais de 3 anos. Durante um momento, hesitou. Que direito tinha ele de bater aquela porta? Que palavras poderia usar para justificar 3 anos de silêncio? 3 anos de deixar os pais viverem com a incerteza devastadora de não saberem se o filho estava vivo ou morto. Mas sabia que não havia palavras mágicas, não havia justificações perfeitas. Havia apenas a necessidade de enfrentar as consequências das suas escolhas. Bateu 3 vezes, suavemente. A porta abriu e Teresa Santos apareceu. Aos 52 anos, parecia ter envelhecido 10 nos últimos 3. O cabelo, que sempre fora o seu orgulho, estava agora quase completamente branco, e as rugas ao redor dos olhos falavam de 1000 noites de lágrimas. Mas quando viu o filho, o seu rosto transformou-se numa mistura de alívio, alegria e uma mágoa tão profunda que Miguel sentiu o coração partir-se. "Miguel", sussurrou ela, como se não conseguisse acreditar nos próprios olhos. "Olá, mãe." Teresa desatou a chorar e atirou-se aos braços do filho, agarrando-se a ele como se tivesse medo de que desaparecesse novamente. Choraram juntos na soleira da porta,
3 anos de saudade e dor derramando-se em lágrimas que pareciam nunca acabar. Meu filho, meu menino, repetia ela, as mãos tocando-lhe o rosto como para se certificar de que não estava a sonhar. Pensamos que estavas morto. Durante tanto tempo, pensamos que tinhas morrido. José apareceu atrás da esposa, mais magro, com o cabelo mais grisalho, os olhos marcados por uma tristeza que não conseguia esconder completamente. Aos 50 anos, parecia um homem de 60, curvado pelo peso de uma dor que nenhum pai deveria carregar. Durante longos momentos, pai e filho olharam-se em silêncio. Miguel viu nos olhos do pai uma mistura complexa de emoções, alívio, alegria, mas também raiva, mágoa, e talvez o mais doloroso de tudo, uma decepção profunda no homem que o filho se tornou. 3 anos, disse José finalmente, a voz rouca de emoção. 3 anos sem uma palavra. 3 anos a pensar que estavas morto. Pai. Não me chames pai ainda, interrompeu José, palavras sentidas como uma bofetada. Primeiro explica-me como é que o filho que criei, o rapaz que eduquei com valores de honestidade e família, conseguiu deixar-nos a sofrer durante 3 anos. Miguel baixou a cabeça. Sabia que merecia aquela dureza, que tinha de ganhar novamente o direito de chamar aquele homem pai. Posso explicar, disse ele. Posso explicar tudo. Teresa puxou-o para dentro de casa, para a cozinha familiar onde tantas conversas importantes da sua vida tinham acontecido. A mesa de madeira maciça, as cadeiras onde se sentava milhares de vezes, o fogão onde a mãe preparava todas as refeições da sua infância. Tudo estava exatamente como se lembrava, mas agora parecia pertencer a uma vida anterior, a um Miguel Santos que já não existia. Durante 2 horas, Miguel contou toda a verdade. O encontro com Victor no comboio, a proposta que parecia demasiado boa para recusar, os documentos falsos, a vida em Las Vegas, o trabalho para a organização misteriosa, a evolução para jogador profissional. Omitiu apenas os detalhes mais perigosos. Não queria que os pais soubessem que ainda podia estar em perigo por causa da sua colaboração com o FBI. Teresa ouviu em silêncio, as mãos entrelaçadas, ocasionalmente limpando uma lágrima. José ficou de pé durante toda a conversa, encostado à bancada da cozinha, os braços cruzados, a expressão tornando-se progressivamente mais dura à medida que a história se desenvolvia. Então deixaste-nos sofrer durante 3 anos porque um estranho te ofereceu uma vida melhor, disse José quando Miguel terminou. Deixaste a tua mãe chorar todas as noites porque achavas que Las Vegas era mais importante que a família. Não foi assim simples, pai. Não me chames pai. A voz de José ecoou pela cozinha. Um filho não abandona a família assim. Um homem de verdade não foge dos problemas para viver uma mentira. Miguel sentiu as lágrimas nos olhos. Tinha imaginado esta conversa centenas de vezes, mas a realidade era mais dura do que qualquer cenário que pudesse ter antecipado. Tens razão, disse ele, a voz quebrada. Não há desculpas para o que fiz. Tomei a decisão mais egoísta da minha vida. Destruí esta família por causa de sonhos estúpidos. E agora voltas aqui com os teus milhões, achas que o dinheiro resolve tudo, continuou José. Miguel tirou da mochila um envelope espesso e colocou em cima da mesa. Trouxe 100 mil euros, disse ele. Não para resolver tudo, mas para compensar pelo menos uma parte do sofrimento que causei. Para pagar as dívidas, para melhorar a vida de vocês. José olhou para o envelope como se fosse algo repugnante. Guardas esse dinheiro. Não quero um cêntimo do que ganhaste com essa vida de mentiras. José, interveniu Teresa suavemente, ele é nosso filho. O nosso filho morreu há 3 anos naquele comboio, respondeu José, a voz cheia de uma amargura que cortava como uma faca. O que voltou é um estranho rico que por acaso tem a cara do Miguel. Miguel levantou-se da cadeira, sabendo que tinha de dar tempo ao pai para processar a sua raiva. Vou ficar no hotel da vila durante alguns dias, disse ele. Quando estiverem prontos para falar, estarei cá. Não vou desistir de vocês. Nunca mais. Saiu de casa sabendo que a conversa mais difícil ainda estava por vir, mas também sabendo que tinha dado o primeiro passo numa jornada longa e dolorosa para reconquistar a confiança da família. Na manhã seguinte, Miguel acordou cedo e foi caminhar pelas ruas de Monção. A cidade estava a acordar lentamente, os comerciantes a abrir as lojas, os idosos a caminho da missa matinal, as crianças a correr para a escola. Passou pela padaria onde a mãe trabalhava, pela oficina onde tinha passado 2 anos da sua vida, pela escola onde conheceu Sofia. Foi então que a viu. Sofia estava à porta da farmácia onde agora trabalhava, mais madura, com o cabelo mais curto, mas ainda a mulher mais bonita que Miguel alguma vez viu. Usava uma aliança de ouro na mão esquerda que brilhava como um lembrete doloroso de tudo o que ele perdeu.
Quando viu, Sofia ficou imóvel por um momento, como se estivesse a processar a realidade da sua presença. Depois aproximou-se lentamente. Olá, Miguel. Olá, Sofia. Ficaram em silêncio durante alguns segundos, o peso de 6 anos de história comum e 3 anos de separação pairando entre eles. Parabéns pelo casamento, disse ele finalmente. Obrigada. Sofia olhou para a aliança. O Antônio é um bom homem. Merece mais do que alguém que ainda tem fantasmas do passado. És feliz? Sofia demorou a responder. Estou a aprender a ser. E tu? Valeu a pena. Os milhões, a fama, a vida em Las Vegas. Miguel olhou para a mulher que amara durante os anos mais importantes da sua juventude, a mulher que podia ter sido a mãe dos seus filhos, a companheira da sua vida. Não, respondeu honestamente. Não valeu a pena perder-te. Não valeu a pena perder a família. Não valeu a pena perder quem eu realmente era. Então por que é que o fizeste? Porque era jovem e arrogante, e pensei que sabia melhor que toda a gente. Porque confundi sonhos com ambições, e ambições com felicidade. Sofia acenou com a cabeça, como se finalmente compreendesse algo que a atormentava há anos. Fico contente por teres voltado, disse ela. Os teus pais precisam de ti. E tu precisas de descobrir quem és quando não estás a fingir ser outra pessoa. 2 semanas depois, Miguel fez algo que nunca pensou fazer quando partiu de Monção. Abriu uma pequena escola de matemática e estratégia numa sala alugada no centro da vila. Usou parte do dinheiro do prêmio para equipar a escola com computadores modernos, quadros interativos e material didático de qualidade. A ideia era simples: ensinar aos jovens da região que havia formas de realizar sonhos sem abandonar as raízes, que a inteligência e a dedicação podiam abrir portas sem exigir o sacrifício dos laços familiares. José demorou mais de um mês a falar com o filho, mas acabou por aparecer na escola numa tarde de março. Ouvi dizer que estás a ensinar os miúdos da terra, disse ele, olhando ao redor da sala onde uma dúzia de adolescentes aprendia probabilidades e estatística. Estou a tentar dar-lhes ferramentas para conseguirem o que querem sem terem de mentir ou fugir para o fazerem, respondeu Miguel. José ficou em silêncio durante alguns minutos, observando o filho trabalhar com os alunos. Havia algo no Miguel professor que lhe lembrava o rapaz que criou: a paciência, a dedicação, a vontade genuína de ajudar os outros. Posso ajudar, disse José finalmente. Sei trabalhar com as mãos. Posso arranjar as coisas que se partirem, fazer pequenas reparações. Foi o primeiro sinal de perdão, pequeno mas significativo. Teresa começou a visitar a escola regularmente, trazendo lanche para os alunos e observando discretamente como o filho interagia com os jovens da comunidade. Via nele ecos do rapaz que criou, mas também uma maturidade e uma sabedoria que só o sofrimento pode ensinar. Sofia apareceu uma tarde, 3 meses depois do regresso de Miguel. Ouvi dizer que tens uma escola, disse ela, parada à porta da sala de aula vazia. É pequena, mas está a crescer, respondeu Miguel, arrumando os materiais do dia. Estava curiosa. O Miguel que eu conhecia odiava matemática. As pessoas mudam. Às vezes para pior, às vezes para melhor. Sofia sorriu pela primeira vez desde que ele voltou. O Antônio conhece a nossa história. Sabe que tu foste importante para mim. Não tem ciúmes, mas compreende que preciso de fazer as pazes com o passado para seguir em frente. E como se fazem as pazes com o passado? Perdoando. E sendo perdoado. Miguel sentiu algo dentro do peito que não sentia há anos, não amor romântico, isso tinha morrido quando Sofia casou com outro homem, mas algo mais profundo e duradouro, a paz que vem do perdão mútuo. Obrigado, disse ele. Pelo quê? Por me permitires voltar a ser teu amigo. Sofia sorriu novamente. Sempre foste meu amigo, Miguel. Mesmo quando estavas do outro lado do mundo a fingir ser outra pessoa. 6 meses depois do regresso, Miguel estava na escola numa tarde de verão, a preparar as aulas da semana seguinte, quando ouviu passos familiares na entrada. Era José, que agora vinha à escola todos os dias ajudar com pequenas tarefas de manutenção. Filho, disse José, usando a palavra pela primeira vez desde o regresso de Miguel. Miguel levantou a cabeça, o coração acelerado. Sim, pai. A tua mãe está a fazer francesinha para o jantar. Se quiseres, aparece lá em casa. Era o convite que Miguel esperava há meses. Não apenas para jantar, mas para voltar verdadeiramente à família. Gostava muito, pai. José acenou com a cabeça e dirigiu-se para a porta. Antes de sair, voltou-se. Miguel. Sim. Bem-vindo a casa.
Naquela noite, pela primeira vez em mais de 3 anos, Miguel Santos jantou na mesa familiar, rodeado pelos pais, contando histórias sobre os alunos da escola e ouvindo as novidades da vida em Monção. Não falaram sobre Las Vegas, ou sobre Marco Silva, ou sobre os anos perdidos. Falaram sobre o futuro, sobre os planos para expandir a escola, sobre os jovens que estavam a aprender que podiam ter sonhos grandes sem abandonar as suas raízes. E assim, o jovem que tinha partido em busca de sonhos impossíveis num cassino do outro lado do mundo encontrou finalmente o seu verdadeiro jackpot. A oportunidade de começar novamente, em casa, com a família que sempre o amara, mesmo quando ele se esquecera de como amar de volta. Do lado de fora, Monção continuava o seu ritmo tranquilo de sempre, mas agora com uma diferença. O sonhador de Las Vegas tinha voltado, não como Marco Silva, o jogador milionário, mas como Miguel Santos, o professor que descobrira que os maiores prêmios da vida não se ganham com cartas ou fichas de cassino, mas com o perdão daqueles que amamos e a coragem de sermos verdadeiramente nós próprios. Olá, espero que tenham gostado da minha história. Obrigado por assistirem. Se inscrevam no canal, pois teremos mais histórias em breve. Beijos e abraços. Assista também aos episódios anteriores e deixe o like.